Capacitação, boas oportunidades no mercado de trabalho, um bom salário, independência financeira e mais, aquela felicidade em realizar aquilo que eu tanto desejei profissionalmente. Assista no vídeo a seguir quais são as tendências das profissões para 2022. Você deve estar curioso para saber quais são as oportunidades. Então assista comigo no vídeo a seguir, logo após a vinheta. Olá, meus amigos! Eu, Amarildo Nogueira, em mais um vídeo aqui no Carreira Extraordinária. O Carreira Extraordinária é um projeto que eu estou colocando com toda a força para presentear você, para que você tenha as percepções de profissões, de como traçar um plano de carreira, porque afinal de contas eu trabalho com mentoria. E muitas pessoas eu tenho direcionado para que obtenha o sucesso profissional. Hoje eu vou bater um papo com vocês aqui a respeito das possibilidades profissionais para 2022. Esses últimos anos, tudo passou muito rápido e a incerteza fazia parte do nosso dia a dia. E essa incerteza não dava um direcionamento do que fazer, como fazer e daí por diante. Mas aquilo que eu sempre falo, que muitas vezes vem na minha mente, primeira coisa é que nós temos que ter a sabedoria. Para crescer, é preciso mudar. Esse é o primeiro item. Não adianta eu buscar uma profissão que eu não tenha as devidas qualificações, sem querer mudar, sem querer, como a palavra da vez, se reinventar, não é? A mudança, ela se faz necessária, por quê? Algumas profissões, algumas posturas que eu tenho que ter profissionalmente, isso vai depender muito do quê? De como eu estiver de forma pessoal e profissional. Eu sempre digo que as duas caminham lado a lado. Não adianta dizer que uma é separada da outra, de jeito nenhum. Então, o profissional caminha do lado do pessoal. Se eu não estiver bem de forma pessoal, dificilmente eu vou estar profissionalmente. E aí eu quero te perguntar, o quanto você está disposto a crescer? O quanto você está disposto a mudar? Sim, mas é uma mudança de forma que vai te transformar e te direcionar com uma forma mais assertiva, rumo àquilo que você almeja para a tua vida. Porque senão de nada vai valer a pena, de nada vai valer tanto empenho, tanta dedicação. Sempre digo que este crescimento, esse período de crescimento, ele tem que ter a determinação, ele tem que ter o foco, ele tem que ter um planejamento. Por quê? Você vai de uma forma mais assertiva, você vai de uma forma em que o mesmo vai te projetar de uma maneira melhor. Porque se assim não for, sabe quando você parece que rema para um lado e a maré está do outro lado? Você não vai para lugar nenhum. Então é importante ter essa percepção. É importante saber realmente de que lado remar e o que fazer. Mas quando nós começamos a caminhar na nossa carreira, quando nós começamos a ver que a coisa está querendo progredir, está querendo funcionar, o que eu preciso entender com relação ao mesmo? Que às vezes eu fico perdido nesse processo. Mas perdido por quê? Pelo fato de eu não ter o meu autodesenvolvimento. Algumas pessoas conseguem se desenvolver de forma natural, de forma tranquila, estudando, fazendo cursos por si só, usando lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida, e isso é fantástico, por quê? Vai te colocando num outro patamar. Como eu bem disse, eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso que não tenha se empenhado muito, abdicado de algumas festas, de alguns momentos de descanso, de algumas férias que poderia ter feito, ter realizado. As pessoas de sucesso sempre se empenham. É lógico que tem aquelas que parece que é fora da curva, vamos dizer assim, que conseguem as coisas com mais facilidade. Mas a grande maioria de nós, seres humanos, só conseguimos as coisas se trabalharmos fortemente para a mesma. E eu quero te perguntar, como está o teu autodesenvolvimento? Como você está indo ao encontro daquilo que você deseja? Você tem facilidade? Você tem dificuldade? Como que está esse seu autodesenvolvimento?
Vá em frente, capacite-se. E eu sempre digo, se tiver difícil para caminhar sozinho, o que você tem que fazer? Vá em busca de um mentor. O mentor, ele vai fazer com que o teu caminho ele seja encurtado. Ao invés de demorar 3, 4 anos para você descobrir algumas coisas, de uma forma mais rápida e mais consistente, o mentor ele vai te ajudar. Por quê? Porque o mentor, por boa parte do caminho que você pensa em trilhar, ou se não quase toda, ele já trilhou. Então ele sabe onde tem as curvas, se for uma estrada, onde tem os buracos, onde você tem que reduzir a velocidade, onde você pode aproveitar e andar um pouco mais. E assim, a tua jornada, a tua viagem, ela vai acontecer de uma forma mais segura, de uma forma mais consistente, diferentemente de outras pessoas que ficam perdidas no meio do caminho, sem saber para onde ir. É que ainda as pessoas não têm a real noção do quanto é importante investir em si mesmo. Nas organizações, na década de 80, 90, a grande maioria das empresas ficavam se preocupando em qualificar alguns profissionais, nem todas, geralmente as grandes, porque sabiam da importância da mesma. Hoje em dia, a grande maioria dos profissionais entendem da importância de se qualificar, mas olha só que dica que eu vou dar para vocês, mas ainda nem todos. Então, se você se preocupar com a tua qualificação, se preocupar em ver quais são as oportunidades, aproveitar vídeos como esse que o Amarildo Nogueira está disponibilizando, te dando dicas preciosas, tudo isso vai transformar a tua vida, vai fazer com que você tenha uma carreira de uma forma mais assertiva, de uma forma mais bem direcionada. Mas, nesse momento, você deve estar se perguntando, tá bom, Amarildo, mas o que as empresas procuram em um profissional? Eu vou resumir para você em uma única palavra. Eles procuram talento ou talentos. Pessoas que sejam talentosas. Eu sempre digo que na grande maioria, hoje as empresas estão tendo essa percepção de uma forma diferenciada, que eu não preciso contratar a pessoa que tenha muita habilidade ou total habilidade em fazer aquela tarefa. Ele tem o conhecimento, como a gente fala, eu falo do CHAF, que é o conhecimento, a habilidade, a atitude e o foco. Se a pessoa já tem atitude e bastante foco, o que faz? A empresa pega essa pessoa ou esse possível profissional que é um talento ou vai ser um talento dentro da organização para que possa trabalhar o conhecimento do que ele vai realizar e a habilidade dele. Porém, o grande desafio agora indo para o lado das empresas também é manter este talento dentro da organização. Que eu vou fazer um vídeo só dando um toque para as empresas, o que é que elas podem fazer para que esses talentos estejam dentro da tua organização. Porque o que eu tenho visto muito é, às vezes a pessoa se capacita, a pessoa se desenvolve e quando ela está com aquele pleno conhecimento da atividade ou da profissão a qual ele exerce, ele vê que dentro daquela empresa não existe mais oportunidade profissional e o que ele faz? Ele vai embora. Ele vai embora e não quer nem saber. E isso é muito ruim, porque a empresa investiu um determinado valor, acreditou naquele profissional, preparou o mesmo, e por conta de alguns detalhes, que às vezes é questão da gestão despreparada para poder coordenar uma equipe, a cultura da empresa que não é adequada com os anseios ou desejos de boa parte daqueles colaboradores, começa a colocar tudo a perder. Então, se atente nisso. Então, como eu bem disse, o que nós temos que ter? Primeiro, precisamos querer crescer e mais ainda para crescer é preciso mudar. Um segundo, olhar como é que está a minha questão do autodesenvolvimento, como que eu consigo o autodesenvolvimento e se tiver difícil para conseguir o autodesenvolvimento, vou em busca de um mentor, alguém que vai poder me direcionar, vai poder me nortear onde eu devo chegar. Não é? Um outro item de grande importância, de grande relevância, procure ser um talento, procure ser diferente das demais pessoas.
O óbvio todo mundo faz, agora aquilo que é diferente é o que chama a atenção, não é? E para finalizar, vocês devem estar curiosos para saber quais são essas tendências e quais são as profissões que estarão mais em evidência em 2022. Então, anote aí. Área financeira. A área financeira, com esses controles que vem existindo, com esses novos formatos de reestruturação de empresa e daí por diante, ela vem crescendo muito. Então, seja dentro da parte de contabilidade, ou analisando todo esse processo dentro da organização como um todo na área financeira, esses profissionais vão estar a cada dia que se passa mais em evidência. Então, se você gosta dessa área, procure ver quais são as profissões dentro da área financeira que realmente vão fazer a diferença, vamos dizer assim, para você como profissional, não é? Que vale muito a pena. Uma outra área que eu sempre digo que todo mundo está vendo nos meios de comunicação é marketing. Marketing unido com vendas. Mas o marketing é assim, só é lembrado quem é visto. E quantas pessoas, para se fazer ver, tiveram que se reinventar nesse período de pandemia, não é? Então o marketing ele vem numa crescente, não é? Para quê? Para poder deixar os produtos em evidência, para poder entender a postura do consumidor para com a empresa, quais são as melhores formas de atrair os mesmos e daí por diante. Então existem várias profissões dentro da área de marketing que também estão fazendo a diferença. Acompanhada na área de marketing, nós temos a área de tecnologia. Sim, seja programador, seja analista, eu vi até uma profissão hacker do bem, não é? Fazendo parte dentro da área de tecnologia. Então é uma área que a cada dia que se passa, ela vai se expandir mais e mais. Muitas mudanças que estavam projetadas tecnologicamente falando para acontecer em 2030, 2040, já aconteceram nesses 2 últimos anos. Então, o que nós temos que fazer? Aproveitar estas oportunidades. Outros dizem que é engenharia, mas é logística. A logística está numa crescente também. Então, os profissionais de logística, como eu sempre disse desde 2004, logística não é um modismo, ela veio para ficar. E a cada dia que se passa, com essas compras pela internet, como a gente fala do e-commerce, crescendo cada vez mais, vamos precisar de profissionais altamente qualificados para lidar com as tecnologias, para planejar essas novas logísticas, criar novas estratégias e daí por diante. E tem até uma área que em alguns lugares aparece, em outros não, mas eu acredito que tem uma tendência assim a crescer, é a área da saúde. Os vários profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, técnicos em enfermagem, assim por diante. Então, prestem bastante atenção nesses itens que eu passei para vocês. Vá direto nesses itens lá fazer as tuas pesquisas para ver quais são as profissões que realmente estão enquadradas em cada uma delas e busque aquilo que estiver mais adequada com o teu perfil. Porque com certeza, se você olhar aquela profissão e se capacitar, em 2022 você já vai começar o ano empregado e trabalhando. E digo mais, não espere acontecer, faça acontecer. Não espere chegar 2 de janeiro de 2022 para buscar essas oportunidades, é aquilo que eu sempre digo. Para mim, 2022 já começou ali no meio de setembro para eu fazer todo o meu planejamento para 2022. Por quê? Eu percebo que com essa mudança de comportamento, com essa forma de olhar o mundo e o mercado, quando as coisas já começarem a acontecer, teoricamente eu já estou tranquilo e mais sossegado, porque os projetos já estão andando por si só. E na carreira não é diferente. Se eu me planejar, se eu buscar os melhores formatos, buscando oportunidades e principalmente acreditar num plano de carreira, como eu já disponibilizei para vocês, tem vídeo a respeito de plano de carreira, não tem como errar, mas é preciso fazer. Não adianta começar a preencher no começo de um mês e terminar no fim do mês. É algo que você tem que fazer de forma o mais rápido possível, porém o mais consistente. E lembre-se, o sucesso da tua carreira só depende de você, porque eu sempre digo, você é fruto das tuas escolhas. Então, escolha ser o melhor que puder. E se tiver difícil, diga para você todos os dias na tua cabeça: eu posso, eu consigo, eu chego lá.
Um grande abraço do Amarildo Nogueira. Preste atenção nesse vídeo, se for necessário assista novamente, encaminhe para todos os teus amigos e quero acreditar que quando chegar no início de 2022, se você fizer um pouco de tudo que eu falo nos meus vídeos, você vai obter o sucesso na tua carreira extraordinária, como eu bem disse. Acompanhe esse projeto, que logo logo terá surpresas para vocês, para que você realmente tenha uma carreira extraordinária. Até mais!